Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Vou cantar-vos, ó Senhor, perante os vossos anjos. Vou cantar-vos, ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos neste dia 29 de setembro, festejando São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos. Queridos irmãos e irmãs, São Gregório, ele nos escreve, nos exorta hoje, na liturgia das horas, no ofício de leituras, ele nos fala o essencial e o porquê nós celebramos a festa desses anjos, também chamados arcanjos. São Gregório começa por definir a palavra anjo. Ele diz que ela indica o ofício e não a natureza, a palavra anjo. Diz ele que os anjos são santos espíritos da pátria celeste, mas que nem sempre podem ser chamados anjos. Os espíritos da pátria celeste, isto é, dos céus, só são considerados anjos quando por eles é feito algum anúncio, afirma São Gregório. Aqui começamos a ter o esclarecimento de outra dúvida comum entre os fiéis: a diferença entre anjos e arcanjos. Gregório diz que aqueles que anunciam fatos menores são ditos anjos. Os que levam as maiores notícias são os arcanjos. Dentre eles, esses três: Miguel, Gabriel e Rafael. Queridos irmãos e irmãs, Gregório continua: foi por isso que a Virgem Maria não foi enviado um anjo qualquer, mas o arcanjo Gabriel para essa missão. Era justo que viesse o máximo anjo para anunciar a máxima notícia. Vemos então que na pátria celeste também há hierarquias. Podemos então perguntar: por que ao rezarmos o Ângelus dizemos: o anjo do Senhor anunciou a Maria, em vez de dizer: o arcanjo do Senhor anunciou a Maria? Gregório diz que porque todos os anjos e arcanjos
são espíritos celestes e todos pertencem à mesma categoria divina, diferenciando-se apenas na função. Como diz, eles pertencem à mesma natureza divina. Eles só se diferenciam quando eles vêm realizar uma missão, quando se tornam mensageiros de Deus. Mas quando estão diante da majestade, todos são anjos. Queridos irmãos e irmãs, é por isso que a eles são dados nomes especiais, de acordo com a sua função, para designar, pelo vocábulo, seu poder na ação. Diz Gregório, lá no céu, eles não precisam de nomes próprios para se distinguir uns dos outros. Lá, todos são anjos. Mas quando vêm até nós, para cumprir uma missão, como Gabriel veio até Maria, a José, trazem entre nós um nome derivado, devido a esta missão que eles vêm exercer. Assim, Miguel significa quem como Deus. Gabriel, força de Deus. E Rafael, Deus cura. Queridos irmãos e irmãs, Gregório diz ainda que todas as vezes que se trata de grandes feitos, disse que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome e ação dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus destacar. Por isso, o antigo inimigo, que por soberba cobiçou ser igual a Deus, Satanás, pelejou com o arcanjo Gabriel, como diz São João no Apocalipse. Houve uma luta com Miguel, arcanjo. É por esse motivo, irmãos e irmãs, que a imagem de São Miguel, arcanjo, tem o santo pisando a cabeça do demônio. Já o arcanjo Gabriel, como já foi dito, representa a força de Deus entre os humildes. Figurado no anúncio a Maria, significa o Senhor dos exércitos, que veio poderoso no combate, derrubando dos tronos poderosos e elevando os humildes, como vemos no cântico do Magnificat. O arcanjo Rafael representa a presença de Deus entre os enfermos, os doentes, os moribundos. Deus que cura. A palavra Rafael significa Deus que cura. Ele tocou nos olhos de Tobias, como que no ato de cura, lavou as trevas de sua cegueira, diz Gregório. Quem foi enviado a curar com justiça se chamou Deus cura. Assim temos, irmãos e irmãs, uma clara explicação sobre os anjos e arcanjos. Que nós possamos, a partir desta explicação de São Gregório, esse texto que ele escreve, que nós hoje rezamos na liturgia das horas, no ofício das leituras, nos ajuda a compreender a missão de cada arcanjo e também a diferença entre anjos e arcanjos. Esse texto também podemos até encontrar, quem quiser mais depois ler, reler novamente, lá também fala sobre os anjos da guarda. Festa esta que nós iremos celebrar no dia 2 de outubro. Santo Anjo da Guarda, aquele que nos protege e também nos livra de todos os perigos e males. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra também vem nos ajudar a compreender essa festa dos arcanjos. Na primeira leitura de hoje, o profeta Daniel fala indiretamente dos anjos, os milhares e milhares de anjos que assistem aos anciãos em seus tronos. Nessa linguagem apocalíptica de Daniel, também semelhante ao Apocalipse de São João, Daniel mostra que anjos podemos ser todos nós quando desempenhamos o papel de protetor
de guarda, de seres que estão no caminho de Deus e que por isso cuidam uns dos outros. Por isso é aquela expressão, às vezes quando nós, como temos alguém muito próximo, e alguém que cuida de nós, que nos orienta, que nos ajuda, que nós dizemos: fulano, Antônio, João, Pedro é um anjo para mim. É porque essa pessoa exerce uma dessas funções de ajudar, de nos orientar, de nos aconselhar e assim por diante. Portanto, todos nós somos chamados a sermos anjos, em vez de sermos demônios na vida das pessoas. Se nós fôssemos anjos na vida das pessoas, nós seríamos mais felizes e viveríamos mais em paz consigo mesmo e também para com os irmãos e irmãs. O Evangelho, Jesus fala a Natanael, após tê-lo chamado e obtido uma resposta afirmativa da sua disponibilidade em servir como apóstolo, como discípulo, em que ele veria e verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, quando respondemos positivamente o chamado de Deus, ele nos possibilita ver seus anjos e tê-los como intercessores. Queridos irmãos e irmãs, como foi dito acima, anjos, no sentido daqueles que desempenham um papel de ser representantes de Deus, mensageiros de Deus, de agir conforme a vontade de Deus. Neste mundo, pessoas cujas obras se assemelham a Deus, assim como a missão de Miguel. Pessoas que, pelo seu compromisso com a vida, revelam a força de Deus, assim como foi a missão de Gabriel. Pessoas que na solidariedade com os que sofrem, amenizam, dirimem e curam as dores de muitas pessoas, na missão de Rafael. Queridos irmãos e irmãs, somos anjos na vida dos nossos irmãos, quando assim nós agimos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta festividade dos arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, nos ensina que nós precisamos seguir em tudo a vontade de Deus e sermos instrumentos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus às pessoas. Sermos mensageiros, assim como foi Gabriel, quando ele diz a Maria: alegra-te, o Senhor está contigo. Ele traz uma boa notícia, que nós possamos também ser esse mensageiro da boa notícia. Assim como também Miguel, combater contra as forças do mal, aquilo que nos oprime, aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que destrói a vida. Devemos, como Miguel, combater a tudo aquilo que vem do mal. Como também Rafael, temos um coração sensível para com a dor e o sofrimento do próximo, principalmente aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que às vezes precisam da nossa oração, precisa da nossa presença, precisa apenas ser ouvidos. E por que não sermos um Rafael e até eles, visitá-los, ouvi-los, sermos presença de Deus na vida destas pessoas. Esta é a mensagem que nós devemos levar ao nosso coração nesta festa dos arcanjos. Por isso, peçamos a intercessão de São Gabriel, de São Rafael e de São Miguel, para que sejamos todos os dias instrumentos mensageiros de Deus e não jamais sermos pessoas que contribuem para o mal, para a violência, para a guerra, para o ódio, porque isto nos distancia de vivermos a missão de Jesus. Mas que sejamos realmente com o coração voltados para Deus, sermos esses mensageiros. E aí, eu sempre digo nas homilias, não comecemos muito distante. Comecemos a ser mensageiro de Deus
na nossa casa, talvez é o lugar mais difícil que seja, mas é lá que nós devemos começar a sermos mensageiros, instrumentos da misericórdia e do perdão de Deus. Para depois que nós transformar o nosso coração, transformar o nosso lar, a nossa família, possamos também transformar a vida de outras pessoas. Mas primeiro, deixemos-nos transformar, transformando a vida do nosso irmão que mora conosco, para depois sermos mensageiros lá fora. Tudo isto, irmãos e irmãs, nos ajuda e nos torna cada vez mais discípulos e missionários autênticos e verdadeiros de Jesus. É por Ele que nós estamos aqui. E é por Ele que nós devemos sempre louvar e agradecer a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que agora, em silêncio, de pé, cada um vai fazer uma prece. Escolhem 3 pessoas que você precisa rezar. Por alguém, peça a intercessão de São Miguel. Alguém que esteja passando por uma dificuldade tremenda na família ou no trabalho. Peça a intercessão de São Miguel. Depois pense em outra pessoa que esteja enferma, que você conheça, que esteja no leito do hospital, ou esteja em casa, e peça a intercessão de São Rafael por esta pessoa. E peça a São Gabriel por alguém que precisa receber uma boa notícia, uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Então, escolha 3 pessoas que você conheça e peça a intercessão desses 3 arcanjos por estas pessoas. Esta é a nossa função, de rezar uns pelos outros. Então, em silêncio, faça a sua prece ao Senhor da vida por intercessão dos arcanjos. Atendei, ó Pai, os pedidos dos vossos filhos e filhas, aqueles que estão no íntimo de cada coração. Tudo isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém.